Em um mundo invadido por monstros vindos de portões dimensionais, surgem os caçadores, humanos com habilidades sobre-humanas que defendem a humanidade. Cha Eunha, uma lendária caçadora da primeira geração, enfrenta um portão desconhecido durante uma missão crítica. Para salvar sua equipe, ela decide ficar para trás e entra sozinha no portão, armada apenas com um vestido preto e um guarda-sol misterioso. Dentro desse novo mundo, Eunha desperta um poder oculto e inicia sua transformação na Princesa da Chama Negra, rompendo os limites do possível. O nível 99 é apenas o começo da sua jornada. A obra de hoje é A Princesa da Chama Negra, nível 99, e espero que aproveitem. O verão chegava ao fim, encerrando uma longa estação de chuvas. Uma garotinha estava correndo, chamando pela sua mãe. Ela entrou em uma cabine telefônica e ligou para sua mãe. Disse que estava sem muitas moedas, então seria rápida, e revelou que teria entrado em uma universidade. Meu Deus! Por que a conexão está sendo cortada de repente? Sua mãe começou a perguntar se ela estava ouvindo. A garota começou a ouvir seus pais gritando, até que a ligação caiu. Enquanto corria pela cidade, a garota estava pensando se sua mãe estaria bem e dizia, por favor, que nada tenha acontecido. Assim que chegou em sua casa, encontrou seus pais já sem vida. Em 1997, o mundo mudou. Um senhor ferido disse que havia uma cigarra maior que um ônibus e que ela teria acertado seu braço. Começando com o raio vermelho que caiu do céu, fenômenos misteriosos chamados portões apareceram ao redor do mundo. O mundo caiu em completo caos, mas para nossa protagonista, nada disso importava. Seus parentes estavam discutindo para não ter que cuidar dela. Em nenhum lugar deste mundo havia um lugar para ela. Seus parentes disseram que ela é quase adulta, então tem idade o suficiente para cuidar de si mesma e não se sentem confortáveis em deixá-la sozinha. Mas eles têm muitos filhos, então não tem como levá-la junto. Ela disse que consegue entender e que vai ficar bem. Em meio a todo aquele caos, ela pensou em sua mãe, perguntando se estava tendo um pesadelo e que ficaria tudo bem, pois seria apenas um sonho. Ela acreditava que tudo isso realmente seria apenas um sonho ruim, e que ficaria tudo bem. Em meio a lágrimas sem fim, a garota chamava pela sua mãe diversas vezes. Em sua cabana, uma borboleta brilhante apareceu, pousando em uma lâmpada. Um brilho mágico surgiu no lugar até seu pulso. Uma tela apareceu, avisando que estava conectando a um canal novo. Nome de identificação inicial: Cha Eunha. Identificação completa. Concessão de capacidade única. Despertar completo. Habilidade única ativada. Ativando a habilidade única de fogo. Um militar mandou as coordenadas, avisando que um novo indivíduo foi detectado na tenda da Zona 2 e que era para solicitar suporte imediato. Verão de 1998. Um caminhão militar estava avançando e um rapaz loiro permaneceu observando. Ele chamou pela protagonista e perguntou se ela já foi a Jeonju. Depois de um breve silêncio, ela respondeu que não. Um silêncio constrangedor surgiu. O pobre Jun, corado até a alma, tentou soltar uma frase que talvez soasse como uma cantada. Mas sua tentativa foi recebida com uma gargalhada provocadora da garota ao lado, que não perdeu tempo em zombar da sua inocência. E Jun, visivelmente tímido, tentou falar com Eunha e disse que podia se afastar se ela se sentisse desconfortável, mostrando preocupação e nervosismo. Ele a conheceu pela primeira vez pouco tempo depois de acordar. O instrutor mandou que tivessem atenção. O oficial se aproximou, acompanhado de Eunha. O instrutor avisou: "Esta é uma recém-desperta. A partir de agora vocês agirão como um time. Então, ajudem uns aos outros." Diante da equipe reunida, a nova recruta se aproximou, calma e educada, e se apresentou como Cha Eunha. "Por favor, cuidem bem de mim." Oh, céus! Finalmente temos uma garota na equipe? Eu estava sufocando entre tantos homens sem graça, disse uma garota empolgada. Enquanto isso,
Seu colega, com seriedade, disse que foi bem problemático esse comentário. A nova integrante chegou e a turma já mostrava seu jeito peculiar de se enturmar. A personagem de cabelo roxo, com sarcasmo e brincadeira, disse para não ligar para aquele cara de óculos. Ele é super sensível porque reprovou no vestibular 3 vezes. O personagem de óculos, gritando furioso, disse: "Que grosseria! Eu teria passado dessa vez se não tivesse despertado e sido arrastado para cá." O garoto mal tinha chegado e já estava no meio de uma zoeira. Um veterano zombava dele, insinuando que ele tinha falhado de novo. O novato, visivelmente perdido, tentou se explicar. Eu me alistei ontem. Mas ninguém parecia dar muita bola para isso. De repente, ele foi arrastado para lá depois de acordar e está tendo muita dificuldade de se ajustar, pois sua habilidade não é útil para combate. A protagonista chamou sua atenção, perguntando qual seria o nome dele. Eunha foi a primeira pessoa que cuidou dele quando estavam com dificuldade de se adaptar no esquadrão. Ela é ruim em lembrar os nomes das pessoas e não está interessada em nada além de treinar, mas tem sido uma amiga muito valiosa para ele, mesmo que ela continue errando o seu nome. Jun chamou por ela e perguntou: "A propósito, você já contratou uma besta divina?" A protagonista respondeu que não. "Sério? Você já é tão forte. Pensei que já tivesse contrato com uma." Ele sugeriu um dragão, pois combinaria com ela. Eunha parece a mais forte de sua unidade. Nervoso, ele perguntou se ela é da América. O garoto tentou impressionar dizendo que é mestiço, já que seu pai é americano. Mas a reação de Eunha foi intensa demais, deixando-o todo envergonhado. Pela primeira vez, ela o encarou por tanto tempo, e isso o deixou tímido. Depois de tanto tempo treinando juntos, ela só agora percebeu que ele tem cabelo loiro. Ele ficou em choque, pensando: como ela só notou isso agora? Então ela perguntou se ele conhecia algum lugar chamado Universidade Kulishi. Jun disse que não e perguntou onde ficava essa escola. Eunha respondeu que fica em São Francisco. Ela queria ser tosadora de animais de estimação. Entusiasmado, ele perguntou se era sério e queria saber o motivo de por que ela não seria, mas logo se tocou da situação em que estavam e pediu desculpas. "Estamos todos aqui nesta situação, então eu não estava pensando direito." Ela respondeu que só pensou nisso quando o viu e pediu para ele não se preocupar com isso. Ele a chamou, tímido, e falou do seu cachorro. Pediu meio sem jeito se ela poderia tosá-lo algum dia, uma tentativa fofa de se aproximar. Chegando em Jeonju, ele entrou em pânico por ter feito o pedido. Começou a pensar demais, achando que falou besteira, mas para sua surpresa, ela respondeu tranquilamente: "Claro, parece bom." Ele continuou se questionando se foi demais pedir aquilo logo de cara, mas ao ouvir a resposta positiva dela, se surpreendeu. Ele a observava, hipnotizado pela expressão tranquila dela ao vento. Enquanto um carro se aproximava de um portão sob a chuva, um personagem emocionado pediu que cuidassem bem de William. Um amigo brincou dizendo: "Jovem amor", fazendo os outros rirem e protestarem. Por fim, alguém encerrou a brincadeira dizendo que estavam chegando ao portão e que o drama podia ficar para depois. Em meio à escuridão, Eunha gritou por Baekjun para chamar sua atenção. Eles estavam prestes a entrar no portão, mas Jun parecia distraído. Ela perguntou se ele estava pronto. Baekjun se desculpou por estar distraído, dizendo que estava pensando em outra coisa e que se prepararia rapidamente. Ela parecia séria e pensativa, indicando que algo a preocupava. Já se passaram 3 anos desde aquela promessa importante. Eunha os orientou e perguntou se trouxeram suas identificações. Apesar dos desafios enfrentados em 3 anos difíceis, as experiências fortaleceram o grupo, e Eunha teve um papel essencial nesse crescimento. Ela perguntou se Jun não estava levando bagagem demais para um portão de classe C, e Jun respondeu que era melhor estar bem preparado, pois nunca se sabe o que pode acontecer lá dentro. Explicou que levou suprimentos extras para o time, incluindo um saco de dormir extra. Eunha riu e disse que isso era típico dele. Eunha sorri mais do que antes, e isso surpreende Jun. Um grupo de caçadores se preparava para entrar em um portal. A líder os alertou para permanecerem atentos, mesmo sendo uma missão de nível baixo. A equipe respondeu com prontidão, demonstrando disciplina e união. Enquanto o grupo conversava animadamente, Jun se distraiu com um pensamento repentino e chamou por sua líder, Eunha, que perguntou o que ele queria.
E Jun queria saber se ela ainda se lembrava daquela promessa. Surpresa, ela questionou. Qual promessa? Nervoso, Jun respondeu que era sobre cuidar e preparar William. E Jun, nervoso, convidou Eunha para ir à sua casa após a missão, mencionando que seu pai viria com William. Achando que a pressionou, ele se preocupou, mas, para sua surpresa, ela aceitou com um simples. Claro. Eunha perguntou curiosa se William mordia. E Jun se surpreendeu com a pergunta, mas logo respondeu que ele é bem dócil. Ela sorriu e disse que estava ansiosa por esse momento. Um portal começou a ser ativado, emitindo uma forte energia. Uma contagem regressiva foi exibida, informando que o portão se abriria em 30 segundos. E Jun, ainda envergonhado e distraído, foi chamado de volta à realidade por sua líder, Eunha, que perguntou o que ele estava fazendo. Eunha mandou ele se apressar. E Jun, envergonhado, respondeu e correu até ela. O grupo entrou em um portão de classe C, considerado fraco e fácil de limpar, ainda mais com 11 caçadores de elite. No entanto, algo inesperado aconteceu, e a missão se tornou muito mais perigosa do que o previsto, e Jun entrou em pânico ao ver uma quantidade inesperada de monstros surgindo de um portão que deveria ser fraco, classe C. Ele se desesperou, questionando por que aquilo estava acontecendo. A líder, Eunha, tentou manter a calma do grupo diante do perigo, explicando que as criaturas não atacariam se eles não se movessem. No entanto, um barulho repentino quebrou a tensão e os monstros começaram a atacar. Em meio ao caos e ao sangue, um dos soldados caiu de joelhos diante do corpo de seu companheiro, Gyu Shan. Tomado pela dor, jurou vingança, dizendo que mataria todos os inimigos. Jae-sung ignorou os avisos e partiu para o ataque, gritando em fúria enquanto se lançava contra a fera. As criaturas atacaram brutalmente, matando 9 membros do esquadrão em um instante. Baek Jun ficou paralisado, coberto de sangue, chocado com o massacre ao seu redor. Tentava entender a situação desesperadora. Este deveria ser um portão de classe C, mas havia monstros poderosos demais. A única forma de sair era derrotando todos eles. Algo impossível apenas com 2 sobreviventes. Eunha chamou Baek Jun de volta à realidade com um grito. Ele se desculpou, dizendo que estava tentando pensar em uma solução. Eunha então pediu para ele olhar para algo à frente. E Jun percebeu que um gate de nível altíssimo surgiu repentinamente. Eles não sabiam como aquilo aconteceu, mas entenderam que aquele portal era sua única chance de escapar. Em meio às criaturas ameaçadoras, Eunha lembrou que elas não atacam a menos que sejam provocadas. Com cautela, propôs andar devagar em direção ao portal, gate, sem despertar a agressividade dos monstros. E Jun, nervoso, concordou com o plano. Eunha percebeu algo muito estranho. O portão misteriosamente se abriu, e ambos se perguntaram se existia alguma condição oculta para isso. Ao se aproximarem do portal, Eunha e seu aliado perceberam algo estranho. Ele estava ativo momentos antes, mas parou de responder subitamente. Porque o portal parou justamente quando chegamos perto. E Jun chamou por ela com preocupação e perguntou: e se apenas uma pessoa puder sair pelo portão? O portal só respondia quando Eunha estava sozinha. E Jun confirmou sua suspeita e disse que pelo menos ela deveria sair. Ela entendeu a situação e aceitou, dizendo que alguém precisava ficar para trás para fazer companhia. E Jun tentou convencer Eunha a voltar com ele, mas ela revelou com dor que não tinha mais para onde retornar, mostrando que sua decisão de ficar era definitiva. Eunha disse a Jun que ele tinha uma família esperando por ele, enquanto ela não tinha ninguém. Pediu que ele pensasse com frieza. Ele estava com medo de perder uma amiga ou de viver com a culpa. Essas palavras deixaram Jun profundamente abalado. Baek Jun insistiu em não abandonar Eunha, dizendo que preferia ficar com ela a fugir sozinho. Eunha tomou a iniciativa para salvá-lo. Ela o atacou para impedi-lo de ficar e o empurrou com seu poder através do portal ativado. Enquanto Jun era lançado para a segurança, Eunha permaneceu para trás. O sistema então avisou que o portal seria fechado em breve. Mesmo com os apelos dele, ela permaneceu firme em sua decisão. O portal se fechou, deixando Jun sozinho no mundo real, arrasado e chorando pelo nome de Eunha.
Em 1997, um fenômeno anômalo começou a se espalhar pelo mundo. Portões misteriosos, conectando o nosso mundo a reinos desconhecidos, surgiram do nada. Esse evento inexplicável ficou conhecido como a origem das dungeons, masmorras que despejavam criaturas sedentas por destruição. Com o aparecimento dos portões, também emergiram os chamados seres despertados, humanos que manifestam habilidades extraordinárias, além da lógica humana. Rapidamente ficou claro, as armas modernas, criadas pelo engenho humano, nada podiam contra os monstros. A ciência era impotente, mas havia uma esperança. À medida que se descobria que apenas os despertados eram capazes de enfrentar essas criaturas, a sociedade passou a chamá-los por um novo nome: caçadores. Diante do crescente caos causado pelos portões, o governo não teve escolha. Para conter a ameaça e restaurar a ordem, caçadores foram convocados e passaram a ser gerenciados em nível nacional. A República da Coreia foi uma das primeiras nações a tomar medidas diretas, estabelecendo políticas e estruturas para lidar com a nova realidade. No caso de um portão típico, após um certo número de monstros ser derrotado, um monstro-chefe aparece, e se o núcleo do monstro-chefe for obtido, o portão se fecha. Esse era o método usual para limpar um portão. Após eliminar todos os monstros comuns, Eunha observa o campo em chamas. A calmaria momentânea é interrompida por uma mensagem no sistema: monstros eliminados. Ela mal tem tempo de respirar antes de outra notificação surgir. Objetivo concluído. O chefe aparecerá agora. A personagem Eunha está presa em um ciclo interminável dentro de um portão, ou dungeon. Sempre que elimina todos os monstros, o sistema reinicia o cenário, mas o monstro-chefe nunca aparece. Já é a 12ª vez que isso acontece. Em meio à caverna silenciosa, com apenas o som de gotas ecoando nas paredes, Eunha se abaixa para recolher um objeto do chão. Ela observa aquilo com incredulidade. Sério? Trazer algo assim para um local de missão? Enquanto segura o livro, memórias de seus companheiros vêm à tona. Ela se lembra de Min Seok, que sempre mostrava fotos orgulhosamente da namorada, de Hyeju, que nunca esquecia de trazer protetor solar para todos nos treinamentos, e de Mihyeon, com seu chaveiro de coelhinho, um presente precioso de seu pai. Cada objeto que encontra carrega a presença daqueles que já se foram. Com o olhar triste, Eunha pensa: coletar os pertences de companheiros mortos ainda é algo com o qual não consigo me acostumar. Eunha está presa em um lugar fechado há tanto tempo que já perdeu a noção dos dias. Sem saber quando o portão se abrirá, ela tenta sobreviver com os poucos itens que restaram, incluindo um livro, biscoitos duros e ataduras. Sem comida há muito tempo, ela teve que se acostumar a comer restos de monstros. Durante a busca por suprimentos, encontra um estojo de primeiros socorros com o nome do soldado Baek Ijun, alguém que ela costumava criticar por ser excessivamente prevenido, mas graças a isso conseguiu sobreviver. Ao lembrar dele, Eunha se emociona e se pergunta se ele ainda está vivo e bem. A protagonista é surpreendida por 3 tigres negros de olhos vermelhos logo após o reset do portão. Sem tempo para descanso, ela encara os monstros com frieza e os provoca. O tempo é precioso. Venham todos de uma vez. Com um ataque rápido e envolto em chamas, ela elimina 2 dos inimigos com precisão e conta calmamente suas vítimas. Eunha derrota facilmente um grupo de inimigos e percebe que está ficando mais forte, questionando se subiu de nível recentemente. Ela lida com a situação com tranquilidade, tratando a coleta de carne como parte da rotina. No entanto, essa calmaria é interrompida quando um alerta aparece no sistema. Um poderoso monstro de nível 68, o tigre negro de olhos vermelhos mutante, está se aproximando. Surpresa e apreensiva, Eunha percebe que esse inimigo está muito acima do que costuma enfrentar. Eunha mal teve tempo de descansar quando um monstro colossal apareceu. O tigre negro de olhos vermelhos mutante, nível 68. Muito mais forte que os inimigos anteriores, ele parecia um subchefe. Apesar de ferida e cansada, Eunha vê nisso uma chance de escapar daquele lugar. O monstro ataca com ferocidade, lançando-a para longe com um único golpe. O chão treme com o impacto brutal da pata do monstro, rachando em 1000 pedaços. Eunha recua rapidamente.
Que tipo de força é essa? Assustada com a potência de um ataque tão simples, diante da fera colossal de olhos vermelhos flamejantes, ela percebe que prolongar aquela luta com sua mana já esgotada seria suicídio. Preciso acabar com isso o quanto antes. Eunha concentra o resto de sua energia e dispara um ataque direto contra a criatura. As chamas explodem no ar, deixando o campo de batalha em luz incandescente. Droga! Minha mana está se esgotando rápido demais, enquanto sua força começa a falhar. Mas quando a fumaça se dissipa, os olhos do monstro ainda brilham intensamente. Essa coisa está completamente ilesa. Ela fica em choque, sentindo o desespero se aproximar. As chamas explodem violentamente contra o chão, consumindo tudo ao redor com uma força brutal. No centro do caos, Eunha surge, tossindo sangue, o rosto coberto de fuligem e suor. Ela respira com dificuldade. Droga! Nenhum arranhão. A criatura avança contra a protagonista. Ela percebe que seus ataques de fogo não surtem efeito. No auge da tensão, o monstro abre a boca e revela um ferimento interno, possível ponto fraco que reacende a esperança dela. Eunha é derrubada pela criatura, que crava os dentes em seu braço para devorá-la. Mesmo sangrando, ela sorri e provoca. Gostoso? Em seguida, libera um poder flamejante que envolve seu corpo. Ainda em chamas, avisa que aquela será a última refeição do monstro antes de se levantar para o contra-ataque. Mesmo ferida, inicia uma contagem regressiva. 3, 2, 1, fogo. Seu poder flamejante percorre o corpo da criatura, que explode em chamas e destroços. Depois dessa longa batalha, e depois de perder um braço, nossa prota caiu no chão dizendo que agora está feito. Eunha derrotou o primeiro monstro nomeado, ativando uma atualização do sistema. Ferida e caída no chão, ela se perguntava se o portão havia se aberto. Mesmo fraca, pensava em recuperar os pertences de seus companheiros. Após tantas lutas e mortes, ali estava ela, sozinha, cercada pela escuridão. Eunha, à beira da morte, sente sua consciência se apagar. Ela acredita ter feito o suficiente e pensa que seus companheiros vão entender sua decisão de descansar. Mas no limiar da inconsciência, uma figura familiar aparece. Sua mãe. Uma lembrança de infância surge. Eunha, ainda criança, presenteando a mãe com um bracelete dos desejos. A mãe sorri e pergunta qual desejo ela deve fazer. De volta ao presente, Eunha nota o mesmo bracelete ainda em seu pulso, e então entende, o desejo da mãe era que ela vivesse. Os camaradas que morreram no portão, Baek e Jun que tentou se sacrificar, e a promessa feita à sua mãe. Mesmo no limite, caída e ferida, ela se recusa a desistir. A dor é imensa, mas a vontade de viver é ainda maior. Eu não morrerei assim. A atualização completa. Eunha vai sobreviver, custe o que custar. Gravemente ferida, mal compreende o que está acontecendo quando uma mensagem aparece. Ela recebeu o elegante guarda-chuva da princesa da chama negra. Confusa, ela observa o misterioso objeto surgir diante dela, envolto em uma aura roxa poderosa. Baek Jun parece estar perdido em um sonho ou lembrança envolvendo Eunha. Ele é chamado de volta à realidade por sua mãe no aeroporto, que o alerta que está na hora de embarcar. Enquanto se prepara para partir para São Francisco, ele se lembra de que esse era o destino da futura universidade de Eunha. Isso o deixa visivelmente abalado enquanto perguntava qual era o número do portão mesmo. Sua mãe respondeu com calma: Portão 21. Ainda bem. Já está logo à frente. Mas, ao se virar, ela percebeu algo errado. Ele estava ajoelhado no chão, tomado por uma crise de choro. Desesperado, ele grita que deixou alguém para trás, culpando a si mesmo. A mãe tenta acalmá-lo, mas um soldado se aproxima preocupado. Ela logo explica que Jun tem trauma de soldados. O homem compreende e se afasta respeitosamente. Ainda tremendo, Jun é consolado pela mãe, que o lembra de que nada foi culpa dele e que agora ele pode descansar. Com o pai prestes a ser promovido, Jun terá tempo para se recuperar e talvez recomeçar sua vida de caçador com segurança. Enquanto a chuva caía e o avião cruzava o céu, Jun pensava em Eunha, que havia ficado para trás. Em outro lugar, a protagonista caída no chão, coberta de sangue, à beira da morte. Mas então, uma presença misteriosa surgiu. O gato errante da escuridão.
A besta divina te observa. A besta divina cura suas feridas. Ela abriu os olhos, surpresa por ainda estar viva. Confusa, se perguntou: está frio. Ainda estou dentro do portão? Com esforço, ela se levantou. Ela acabou perdendo o seu braço direito, mas considerando o sangramento forte, seu corpo estava em melhor forma do que o esperado. Eunha notou um guarda-chuva ao seu lado. Pensando nisso, ela se lembrou de ver uma mensagem de recompensa antes de desmaiar e se perguntou se essa seria a recompensa. Ela decidiu abrir o guarda-chuva e permaneceu em silêncio. Não tinha a menor ideia do que deveria fazer com aquilo. Parecia totalmente inútil. Mas ela achava que deveria segurá-lo. Se estivesse certa, aquela coisa era definitivamente um monstro nomeado desta masmorra. Mas, se derrotá-lo não abrisse a saída, isso significava que ainda restavam alguns mais fortes. Ela achava que estava tudo bem. Comparado a reiniciar infinitamente, isso era um progresso real. Um painel apareceu. Estava conectando ao novo canal. Se ela jogasse direito, talvez realmente conseguisse escapar. O painel começou a brilhar. Uma mensagem apareceu dizendo: "Olá, sou a gatinha mais fofa do universo. E gostei de você, mana. Quer fazer um contrato?" A prota perguntou se seria algum tipo de golpe. O painel perguntou se seria a primeira vez dela vendo esta interface. A gatinha ficou bem irritada, bateu na cabeça da prota e disse que isto é uma grosseria. Ela é uma fera divina. Eunha estava bem confusa e, por um instante, perguntou se ela realmente era uma besta divina. Ela se lembra que o Ijun contou para ela sobre as 12 bestas divinas antes. 12 animais míticos que protegem o Oriente. A formação de um contrato lhe concede acesso às habilidades e às características únicas da besta. Especialmente se for escolhida como sua encarnação, você pode assumir a forma da besta divina, uma transformação chamada manifestação, ou ganhar poderes divinos, autoridade, concedendo força impressionante. Se ela realmente fizer contrato com uma besta divina, o combate seria muito mais fácil. Eunha chamou pela autoproclamada besta divina e disse que tinha uma pergunta a ela. Não há nenhum gato entre as 12 bestas divinas, e perguntou se isso seria verdade. O clima ficou bem tenso, e o painel perguntou o que ela estava falando. Gatos são os melhores, e ela não deveria duvidar disso. Foi ela quem curou seus ferimentos. A prota não tinha se dado conta disso até aquele momento, e perguntou se ela realmente a curou. A gata disse que sim, e perguntou se ela acredita no seu poder agora. De repente, a prota ouviu um barulho estremecer o chão. A criatura chegou rugindo. Era um tigre preto de olhos vermelhos, level 30. Seria um dos últimos que ela teve que enfrentar da última vez. O sistema atualizou dizendo que o tigre preto de olhos vermelhos está enfurecido. O poder de ataque do tigre negro de olhos vermelhos mutante aumenta muito. Ele decide usar sua habilidade retaliação final e avança contra a prota, dando um golpe no chão. Eunha rapidamente dá um salto para trás, desviando do ataque. Se ela estivesse em sua condição normal, isso não seria difícil, mas ela não recuperou seu mana e perdeu o seu braço direito. Não há garantia de que ela possa ganhar essa batalha. O sistema novamente apareceu. A situação é urgente. A gatinha perguntou se ela gostaria de tomar emprestado sua autoridade temporariamente. Ela ficou bem confusa. Eunha acabou de conhecê-la, por que deveria confiar? A gatinha perguntou se ela vai simplesmente morrer. Nesse momento, ela não tem nada a perder. O tigre avançou contra ela, e Eunha disse que isso é só um empréstimo. Se ela estiver a enganando, ela vai assombrá-la até a morte. Então, ela gritou pelo gato, pedindo para emprestar sua autoridade. O sistema estava carregando, concedendo a autoridade da besta divina. Identificadora, Sha Eunha. Enquanto a besta pulava em cima dela, o sistema estava carregando seu corpo parcialmente danificado e o estava restaurando. Uma chama surgiu, jogando a criatura para longe. Restauração corporal, ataque completo e agilidade aumentada. A fera divina, gato errante da escuridão, concede sua autoridade. Uma energia intensa a rodeia. De repente, seu braço direito, que havia desaparecido, começa a se regenerar. Surpresa, ela agradece a presença misteriosa que a ajudou.
A gatinha perguntou se ela não exagerou no poder. A prota respondeu que simplesmente não conseguiu controlar. Este seria apenas o começo, e este é um portal desconhecido. Ela não pode simplesmente matar monstros como de costume para escapar. Ela nunca ouviu falar em um portal desconhecido, nem mesmo em seu treinamento. Se o gato estiver certo, tudo que ela sabia pode estar errado, já que os métodos normais não a deixariam escapar. Eunha queria saber o que elas podem fazer para sair dali. O sistema explicou que ela precisa coletar os 5 itens representativos da masmorra para cumprir as condições de escape. Ela já tem um, o elegante guarda-chuva. Então restam 4. No final das contas, não foi tão inútil assim obter isto. Ela perguntou se realmente poderia fazer isso. Derrubar um monstro de elite quase a matou e sobreviveu graças à gatinha, mas não há garantia de que ela vá continuar vencendo. A gatinha se aproximou dela. Então uma mensagem carregou no painel. Parece que a prota esqueceu da sua oferta. Se ela fizer um contrato com ela, Eunha ficará muito mais forte do que agora. A prota perguntou sobre este contrato. A gatinha confirmou, mas para lhe conceder seu poder, há condições. A primeira condição seria que ela não pode, de forma alguma, falar sobre a 10ª besta divina. E a segunda condição, a gatinha queria o seu nome. Eunha ficou bem confusa com este pedido e queria entender o que ela quer dizer com dar o seu nome. A gatinha explicou que é exatamente isso. Seu nome se tornará dela e ela não poderá mais usá-lo. A prota permaneceu em silêncio. Era uma situação completamente duvidosa. Não conseguir entender completamente os termos é uma coisa, mas o que exatamente esta besta divina vê nela para se propor a um contrato? Agora mesmo ela é só um rato preso dentro de um portão, mas mesmo que seja uma chance em 1 milhão, se ela pudesse vingar-se daqueles que roubaram o seu futuro, sua família e seus companheiros, se ela pudesse vingar-se daqueles que depositaram só a última esperança nela, não apenas o seu nome, ela decidiu vender sua alma e topou fazer o contrato com a gata. De repente, uma energia surgiu no lugar, deixando-a completamente surpresa. O contrato teria sido feito com sucesso. Agora ela está ligada de alma à fera divina, gato errante da escuridão, autoridade unha de gato obtida. A gatinha apareceu, finalmente apresentando sua verdadeira forma, e disse que elas vão se dar muito bem, chamando a prota de mana enquanto rodopiava sua cabeça. A prota perguntou se ela tem forma física agora, e a gatinha lembrou que somente ela pode ver sua forma, e agora que passou sua autoridade adiante, era para ela usar conforme sua vontade. A prota lembrou que ela ainda precisa explicar o que ela faz, mas antes que pudessem terminar, o monstro apareceu. Era um tigre preto de olhos vermelhos, mutante level 78. Eunha não podia acreditar, era um segundo mutante. A protagonista é surpreendida por um segundo tigre mutante de olhos vermelhos, nível 78, ainda mais forte que o anterior. Assustada, ela se pergunta como poderá derrotá-lo. No entanto, seu aliado, um gato dourado mágico, a tranquiliza, dizendo que agora ela é mais forte do que parece. O tigre ataca com força brutal, destruindo o chão ao redor. Rapidamente ela desvia, indo para o alto. Ela se sentia mais rápida. Seu corpo estava muito mais rápido. O painel alertou que o tigre preto de level 78 estava enfurecido e que seu poder de ataque aumentou muito. A fera avançou, abrindo a sua boca contra a prota, mas não havia lugar para desviar no ar, e ela precisa tentar qualquer coisa com este objeto. Então, ela apontou em direção à criatura, e uma chama despertou no guarda-chuva, atingindo sua boca. Assim que ela pousou no chão, ficou completamente surpresa com este ataque. E não seria apenas um ataque comum. A gatinha em sua cabeça perguntou se ela já descobriu como usá-lo. A prota disse que não, e ao invés de descobrir, é como se de repente ela tivesse voado sozinha. Como é esperado, este nível não pode ser derrotado com apenas um ataque. A gatinha perguntou por que ela não está usando outras habilidades de ataque. Ela acha que seria inútil. O seu fogo não funciona no pelo daquela coisa. A gatinha a lembrou que ela ganhou algo novo e recebeu o poder do contrato que fez com ela. Ela tinha se esquecido desse poder e nunca usou uma habilidade de uma besta divina antes. Mas ela vai usar tudo o que puder agora. A ativação do poder, Cat's Claws, finalmente foi concluída. Uma aura dourada envolveu tudo ao redor. Apesar de sua grande força agora, ela ainda não consegue sentir nenhuma mudança de imediato.
A gatinha explica que não sentir nada é normal agora, mas vão ver como funciona na prática. Ela alertou a prota para olhar para frente. A criatura a atacou pelas costas. Eunha sentia que, nesse ritmo, com certeza seria pega, então tem que, pelo menos, redirecionar a atenção dele. Uma chama surgiu de sua mão. A habilidade passiva, Garras de Gato, agora está ativa. Sem perceber, ela cria clones de chamas que assumem a forma de um rato flamejante, surpreendendo-a com sua velocidade e aparência inesperada. Enquanto mantinha a criatura distraída com suas unhas de gato, aquela coisa deve estar confundindo as imagens posteriores com algo real. Este é o momento perfeito, é a hora de brincar com os gatos. Avançou contra o tigre preto e deu um golpe em sua lateral. Esta criatura seria de alto nível, então só há uma chance. Eunha saltou para cima da criatura e se preparou para atacá-la. Ela vai acabar com isso de uma vez. Seu guarda-chuva soltou uma chama muito forte em direção aos olhos do tigre preto. O impacto foi imediato. As chamas explodiram ao redor da cabeça da fera, que gritou de dor. A energia consumia tudo à sua volta. Eunha desceu com força total, sua pulseira se quebrou e o corpo do tigre foi lançado para trás com violência. Ela derrotou o segundo mutante nomeado. Assim que pousou no chão, ela disse que conseguiu e chamou pela gatinha que estava distraída caçando um rato. Eunha caminhou em direção ao corpo do monstro que, até pouco tempo atrás, ela mal conseguia enfrentar. Ao olhar para seu pulso, ficou completamente em choque e deixou seu guarda-chuva cair no chão. Enquanto a gatinha brincava com um rato, Eunha estava desesperada. Ao vê-la daquele jeito, a pequena felina perguntou o que havia acontecido e se ela estava bem. Eunha, ofegante, não conseguia responder, só conseguia pensar que sua única lembrança de sua mãe havia sido perdida. Ela a encarou e, ao se aproximar, disse que não precisava ficar triste, pois consertaria aquilo para ela. Com a habilidade Possessão do Gato Errante da Escuridão, uma besta divina, a pulseira de Eunha foi totalmente restaurada. Surpresa, ela perguntou se a gatinha realmente havia consertado aquilo. É claro, não foi nada demais. Eunha, emocionada, agradeceu. Afinal, até agora, continuava recebendo a ajuda da pequena companheira. A gatinha, meio relutante, virou-se e comentou que normalmente não prestava esse tipo de serviço, mas não conseguiu evitar ao vê-la tão triste. Para Eunha, aquela pulseira era mais preciosa do que seu próprio braço direito. Ao ouvir isso, a gatinha disse que, se era tão valiosa, ela deveria cuidar bem dela a partir de agora. Eunha concordou, prometendo que teria mais cuidado. Agora precisava verificar o que havia ganho ao derrotar o segundo mutante. Assim que se virou, deparou-se com sua conquista, um vestido de seda preto da princesa da chama negra. Enquanto a gatinha estava encantada com a peça, Eunha parecia bastante decepcionada. A cena muda para a entrada da cidade, Seul, Coreia do Sul, às 18h31. O líder da equipe da Associação de Caçadores, Kim Kwang-yun, dá as boas-vindas ao Hunter Shin Si-woo, dizendo que estavam esperando por ele. Após concluir o tutorial do portão classe B, ele será reconhecido oficialmente como caçador. A partir daí, poderá continuar suas atividades como quiser. Shin Si-woo pergunta se, ao terminar tudo aquilo, não haveria mais tarefas chatas. Os homens confirmam. Diante de um portal dimensional, o líder se despede dele, afirmando que se veriam em breve. Sua resistência, mana e capacidade geral de combate foram todas medidas como Rank S. Ele é um caçador desperto, promissor, afiliado à prestigiosa Guilda Wolf da Coreia do Sul. Além disso, embora ainda não seja amplamente conhecido, ele é também a encarnação do cão, tendo formalizado um contrato com uma besta divina com essa forma. Apesar de não estar oficialmente registrado na lista de caçadores da associação, com base puramente em suas habilidades mesmo sem este tutorial, já está praticamente qualificado para uma licença de Rank S, um verdadeiro peso pesado. Se o líder pudesse ver como ele lida com essa situação, talvez conseguisse recrutá-lo para a associação. Seus pensamentos, no entanto, foram interrompidos por seu servo, que o chamou
e perguntou se aquele jovem era mesmo o filho biológico do líder da guilda. Rumores diziam que o filho era frágil demais para sequer aparecer em público. O líder respondeu que é isso que todos presumem. Se é verdade ou não, descobrirão após o teste. O enorme inseto estava pronto para atacá-lo, mas com um simples golpe, o Hunter o eliminou usando seu poder de gelo. A criatura exalava um cheiro extremamente desagradável. Um painel surgiu informando que ele havia derrotado o chefe e parabenizando-o por conquistar o portão. A saída foi ativada. Hunter se perguntou se aquele seria o último inimigo. Isso serviria como prova de que ele concluiu o tutorial. Eram 7 em ponto. Haviam-se passado cerca de 30 minutos desde que ele entrou. Ele queria sair daquele lugar fedorento o mais rápido possível. Olhou para cima e presumiu que a saída deveria estar funcionando. Então por que o portão não se abria? Não se lembrava de ter ouvido nenhum aviso adicional do Sr. King. Seria essa uma masmorra especial com 2 chefes? Estava começando a ficar insuportável. Será que deveria esperar que algo o atacasse primeiro? Seu pulso estava completamente marcado, e sua mente logo se perdeu no passado perturbador. Lembranças em que gritava pelo pai, dizendo que não queria ser machucado nem sentir dor, e tampouco ser forçado àquele tipo de treinamento. Gritava que não queria herdar a guilda dos lobos. O pai o chamava de fraco, dizendo que com aquela atitude ele jamais suportaria o peso da responsabilidade do lobo. O garoto apenas chorava. Assim que retornou à realidade, permaneceu em silêncio enquanto caminhava. Disse para si mesmo que terminar cedo não seria um problema. Então, decidiu encontrar o chefe rapidamente, acabar logo com aquilo e ir para casa. Observando as rochas da masmorra, percebeu que aquela era sua primeira vez em uma masmorra real, fora do treinamento simulado. O lugar não parecia tão diferente da prática. No entanto, lembrou-se de algo que o instrutor mencionou brevemente em uma das sessões. Você conhece os portões desconhecidos? Um portão desconhecido é diferente dos outros. Ele não segue padrões consistentes. Tanto o nível de dificuldade quanto as zonas de surgimento são imprevisíveis. Recentemente, uma tragédia aconteceu no centro de treinamento de Pocheon por causa de um desses portões. A orientação era clara. Se notar qualquer fenômeno estranho, deve-se ser extremamente cauteloso. Ele queria acreditar que não era esse o caso. Os portões desconhecidos podem ser identificados pela cor de sua fenda, e os materiais informativos da associação indicavam que aquele era de Rank B. Ele definitivamente viu uma fenda verde ao entrar. Alguém apareceu e perguntou se algo o incomodava, notando que ele estava com a mesma expressão de quando pensava naquela pessoa. Era sua besta divina, a guardiã da noite profunda. Hunter respondeu que não era nada, apenas uma lembrança do treinamento. Mas, mais importante, não era estranho que, mesmo derrotando o chefe, a masmorra continuasse tão silenciosa? A besta divina sugeriu que talvez houvesse 2 chefes. De qualquer forma, não podia simplesmente ficar ali esperando naquele lugar nojento. De repente, um portal roxo surgiu atrás dele. Ele se virou, intrigado. Nunca tinha visto uma fenda como aquela antes. À medida que o portal aumentava de tamanho e força, sentiu-se sendo sugado para dentro. A cena corta para um local aberto, uma explosão. Um tigre preto corria até que nossa protagonista apareceu, fazendo com que a criatura se escondesse. A princesa da chama negra perguntou para onde ele achava que estava fugindo, e o recebeu com chamas, fazendo tudo explodir ao redor. A fera morreu como era esperado. A princesa comentou se seria mais uma perseguição inútil. Sua parceira, ofegante, elogiava. É tão incrível, verdadeiramente maravilhosa. A gatinha disse que tiraria fotos dela todos os dias e arquivaria todas em seu álbum. O vestido, os sapatos, o broche, tudo era magnífico. A princesa, envergonhada, quase tinha esquecido essa vergonha. O sonho da gatinha havia se realizado. O vestido era surpreendentemente leve, com excelente defesa, algo impressionante no combate. Com isso, ela agora possuía 4 dos 5 itens necessários. Derrotando o último monstro nomeado, teria reunido todas as pistas para sair do portão. Mas aquele monstro notório não aparecia há semanas. Os tigres, que costumavam atacá-la sempre, agora fugiam no instante em que a viam. A gatinha até se perguntava se tinham aprendido alguma coisa com as pancadas que levaram. A princesa comentou que não pareciam muito inteligentes. Talvez fosse hora de voltar para o esconderijo. À noite, acenderam uma fogueira.
Depois de desbloquear conquistas como sal, pimenta do rei, mostarda saborosa e outros temperos enquanto cozinhavam, a prota comentou que não esperava que uma besta divina fosse tão útil e jamais imaginou que carne de monstro se tornaria sua principal fonte de alimentação. De forma descontraída, a gata se autoproclamou chefe de carnes de monstro. A princesa então revelou que havia algo que a deixava curiosa. A gatinha ficou confusa. A princesa perguntou se ela realmente achava que poderia sair dali. A gatinha retribuiu a pergunta. Você quer sair? É claro, respondeu a princesa. Você esqueceu porque estou lutando contra monstros vestida assim? A gatinha disse que ficar ali foi escolha dela. Ela se lembrava disso? A resposta não estava totalmente errada, mas preocupava a princesa. A gatinha, tentando animá-la, deu vários beijinhos. A propósito, aquele dia marcava exatamente 1 ano desde que se conheceram, o que significava que já fazia 2 anos que a princesa estava presa ali. As famílias dos seus companheiros mortos ainda buscavam desesperadamente qualquer rastro. Ela pretendia devolver as etiquetas de cada um. O aniversário de sua mãe já havia passado. Será que o túmulo dela estava bem cuidado? E Baek Jun, será que ele estava bem? Subitamente a princesa gritou, assustando a besta divina. A gatinha perguntou o que havia de errado. Seria o molho? A princesa disse que não era isso. Graças à gatinha ela havia comido o suficiente. Mas agora, tudo em que conseguia pensar era em sair dali. Precisava do último item da chama negra. Estava disposta a arriscar tudo. Desesperada, a gatinha insistiu que ela descansasse. A princesa agradeceu, mas disse que não estava cansada. A gatinha afirmou que era perigoso lá fora, que Eunha seria mais feliz se morassem ali. Só as duas. Confusa, Eunha se perguntou o que aquilo significava. Mas antes que pudesse pensar melhor, um novo portal roxo surgiu em sua dimensão. Um painel de aviso apareceu. Danos no sistema detectados. Em completo alerta, Eunha apenas encarava o portão. Outros avisos surgiram. Suspeita de interferência externa. O portão está sendo reiniciado à força. De repente, os painéis começaram a falhar, exibindo números e letras aleatórias. A parede interna do portão estava ruindo. A gatinha ficou em alerta total. Enfurecida, Eunha queria entender o que estava acontecendo. Uma neblina surgiu. Seria o último monstro mutante aparecendo? Logo, tudo se acalmou. A princesa avistou uma silhueta ao longe. O rapaz confirmou. Ela deveria ser o verdadeiro chefe. Eunha arregalou os olhos, em completo alerta. Assim que ele levantou a mão, lançou vários ataques de gelo contra ela. Rapidamente, ela ergueu seu guarda-chuva, defendendo-se dos projéteis. Naquele instante, ela percebeu algo. Não havia nenhum monstro naquela masmorra que usasse gelo. Talvez não fosse um monstro. Talvez fosse uma pessoa. Hunter encontra uma misteriosa mulher, Eunha, surgindo de um portal. Ela parece humana e tenta conversar com ele, surpresa por ver outro humano ali. No entanto, Hunter desconfia e a ataca sem hesitar, chamando-a de monstro. Eunha resiste ao golpe e revela uma energia poderosa, deixando claro que aquele lugar não é seguro para humanos e que ela não é quem parece ser. Hunter, incomodado com a situação, decide sair dali imediatamente. Ele resolve acabar com tudo em um único ataque. Com um golpe poderoso, ele atinge o inimigo, mas percebe que a ameaça ainda não acabou. Hunter ativa sua habilidade especial, Dente de Cão, assumindo uma postura de combate total. Eunha queria saber se ele estava falando sério ao dizer que iria matá-la. Inicialmente, ela só estava se desviando, mas agora achava que não tinha mais escolha. Hunter ficou em alerta com o desaparecimento dela, até que Eunha surgiu no ar, com seu poder de chamas aceso na mão. Ela perguntou se ele também era um despertado. Contanto que não o matasse, estava tudo bem, enquanto lançava chamas em sua direção. Mesmo se esquivando, continuava atacando com sua chama flamejante. Em um momento, pousou no chão, acreditando que ele não seria capaz de bloquear aquele tipo de poder de fogo com facilidade. Mas assim que a fumaça baixou, percebeu. Ele havia criado uma parede de gelo. Ele definitivamente não era alguém que ela pudesse subestimar. Desviando de seus ataques, Eunha provocou. Se ele apenas se escondesse atrás de um escudo, nunca conseguiria vencê-la. Então, uma gota de água caiu. Hunter viu nisso uma oportunidade e lançou seu poder contra Eunha. O ataque era completamente diferente dos anteriores.
Seria aquilo? Água? Ela tentou se defender desesperadamente com seu fogo, mas não teve efeito. A água a envolveu por completo, anulando suas chamas. Ela começou a se afogar. Ele também controlava a água. Eunha só havia enfrentado monstros do tipo besta. Não estava preparada para algo assim. Pensou que poderia vencer, mas agora nem conseguia respirar. Enquanto afundava, uma pergunta ecoava em sua mente. Será que morreria assim, pelas mãos de um ser humano? A única coisa em que conseguia pensar era em sua mãe. Nas vezes em que ela a chamava para ir à escola, pedindo que acordasse. De repente, uma figura misteriosa apareceu. Eunha perguntou se seria sua gatinha. A figura apenas a encarava, como se quisesse falar, mas ela não conseguia ouvir nada. Continuava se afogando. Foi então que uma luz surgiu no meio da escuridão. Uma voz gritou dizendo: "Irmã, não morra!" A gatinha tocou a testa de Eunha com a pata, e um poder imenso se espalhou por todo aquele lugar. Eunha despertou. A gatinha perguntou se ela estava consciente. Eunha respondeu perguntando se havia sido salva por ela, e logo quis saber o que havia acontecido com aquele cara de antes. A gatinha respondeu que ela tinha coisas mais importantes agora e pediu que olhasse acima de sua cabeça. Tiara da Princesa da Chama Negra, item desbloqueado. Em um clima tenso, Eunha perguntou se a gatinha havia segurado aquilo esse tempo todo. O painel reapareceu, informando: título obtido. Princesa da Chama Negra. Deseja usar? Sem hesitar, ela aceitou. Não sabia o que aquele título fazia, mas, se havia chance de usá-lo agora para não morrer, ela o faria. Título da Princesa da Chama Negra em uso. Habilidade nata evoluída. A visão voltou para Hunter. Por um momento, ele pensou que Eunha havia desaparecido, mas então ela surgiu novamente, coberta por uma energia roxa, flutuando com seu guarda-chuva. Agora, ela era a Princesa da Chama Negra. Agora ela só precisa desejar, e não precisa pensar demais ou calcular nada. Se ela quiser, a chama se tornará uma extensão da sua vontade. O poder das chamas negras correu em direção ao Hunter, deixando-o confuso. Ele mal conseguia se defender, pois era uma velocidade insana. As chamas roxas logo explodiram, e mesmo depois de entrar em contato com seu escudo de gelo, as chamas não se apagavam. Chamas negras, nada menos. A cena corta para uma conversa do Hunter com seus colegas. Ele questionou sobre essa princesa da chama negra. O colega ao lado confirmou, perguntando se ele não a conhecia. O que estava sentado perguntou se ela não é bem famosa, um ser que fala linguagem humana e é bonita o suficiente para encantar até caçadores. Se você a encontrar, não olhe para trás, apenas corra, suas chamas podem queimar até sua alma. Hunter achou isso bem ridículo e mandou que o poupassem. As crianças de hoje em dia nem se importariam com esse tipo de história. Seu colega não está inventando e ele jura que é verdade. Hunter apenas confirmou, querendo terminar este papo furado. Ele colocou seus fones e disse: "Sério, que infantil." Mas não podia acreditar. Ele estava em frente à Princesa das Chamas Negras, completamente assustado. Perguntou se realmente seria ela. Ele não consegue ler seus movimentos. Um portal fechado em todas as direções, uma oponente extremamente poderosa, sem nenhuma forma visível de derrotá-la. Além disso, o cheiro nojento de sangue, ele realmente odeia esse cheiro e sente que vai vomitar. Hunter fechou seu punho e decidiu se preparar para atacar. Isso não significa que ele possa parar aqui. Ele tem que superar isso. Enquanto o seu poder de gelo colide com as chamas negras da princesa, os dois estavam em uma batalha completamente intensa. Sua besta divina pediu para ele ter cuidado, pois está sentindo o cheiro de gatos. Hunter perguntou sobre esse cheiro de gato. Só preciso derrubá-la primeiro e pensar depois sobre esse gato. E ele confirmou. Um cheiro forte de gato está vindo daquela mulher. Isso significa que ela não é um monstro humanoide, mas ela não parece um monstro do tipo besta. Sua besta divina chamou-o de idiota e disse que isso não é hora de se preocupar com isso. Hunter colocou suas mãos no chão, fazendo gotas de água surgirem. Começou a levantar a água. Ele disse que vai mostrar o gosto da água que ela derreteu. Uma onda de água surgiu de seu corpo e ele jogou todo esse poder contra ela. Ele não podia acreditar que ela se deixou engolir de propósito. De repente, uma coisa saltou de dentro
de todo aquele poder de água, jogando Hunter para trás com tanta força. Assim que ele se deu conta, sentiu um calor insano e ouviu ela atrás dele, dizendo que queria falar com ele. De repente, ela estava em suas costas. Ele ficou paralisado e ela segurou seu rosto, dizendo que acha que sentiu falta de estar perto de humanos. Ela era realmente tão rápida. Ele estava realmente morrendo de medo. Morrer aqui, de forma tão sem significado. Ele nunca imaginou que isso aconteceria. A princesa acabou caindo em seus braços. Ele ficou bem confuso e a segurou. Não conseguia acreditar, até que a deixou cair. Sem querer ou não entendeu o que estava acontecendo ali. Ela parece ainda estar respirando, mas primeiro de tudo, ele está vivo. Se esse monstro não tivesse caído, ele provavelmente estaria sem vida. Hunter olhou para cima e ouviu o som da saída se abrindo, mas o monstro-chefe ainda não morreu. Ele olhou para seu pescoço e avistou um colar com um nome, um número. Kim estava se perguntando por que não havia obtido nenhuma notícia até agora. Hunter disse que voltaria em 1 hora, mas horas já se passaram. Se não fosse o presidente da associação, ele já teria ido para casa. Mais habilidade de controlar gelo e água. O presidente da associação tem todos os motivos para ser ganancioso. Bem, mas não sei se ele aceitará a oferta. Qual o método o presidente planeja usar para atrair Hunter Shin Si-woo e se juntar à associação? Extasiado, ele deu as boas-vindas ao Hunter Shin e perguntou como teria sido a varredura, até que se deparou com um garoto completamente acabado. O líder ficou completamente preocupado, querendo entender o que aconteceu com o menino. Hunter se aproximou e entregou o núcleo do portão para ele. O líder ficou feliz por ele ter conseguido, mas queria entender como ele acabou assim. Era só um portal para limpar os monstros. Hunter comentou: talvez ele saiba fazer primeiros socorros ou algo assim. O líder perguntou se era sério, o quão grave ele teria ficado e se machucado em um portão Rank B. Hunter tapou sua boca e disse que não era para ele, e sim para a pessoa atrás de você. Com seu guarda-chuva, a princesa das chamas estava deitada e o líder perguntou quem seria essa. Pela manhã, nos prédios da cidade, Kim estava no telefone confirmando que entraria em contato com o Hunter Shin de novo. Ele entendeu o recado e disse para a pessoa ter um bom dia. Assim que desligou, disse quanto estava cansado e que isso é uma dor de cabeça. A princesa não parece haver nenhum ferimento externo ou grave. Ela está com uma leve febre, mas provavelmente é apenas de exaustão. Hunter queria saber se ela não se machucou em nenhum lugar grave. Kim não pode dizer com certeza, pois tudo que sabe vem do treinamento da associação. Hunter consegue compreender e agradeceu pela ajuda. Kim perguntou quem poderia ser esta mulher. Hoje em dia, todo mundo faz contrato com besta divina ou desenvolve superpoderes, então a cor dos seus cabelos e olhos é incrivelmente chamativa. Faz um tempo que ele não vê alguém com cabelo preto assim, um vestido e um guarda-sol. Ele queria saber se houve algum evento de fantasia por aqui. Ele percebeu manchas de sangue na manga dela e Hunter pediu para ele tomar cuidado. Se ela acordar, nem ele conseguirá impedi-la. Kim ficou bem surpreso. Um caçador de Rank S não consegue lidar com isso? Hunter a pegou no colo e disse que agora vai se despedir, mas seu líder ainda tinha algumas coisas para conversar com ele. Hunter disse que, se for algo sobre entrar na associação, ele se recusa. Como Kim sabe, ele já pertence à guilda. O líder disse que, atualmente, ele está na guilda dos lobos. E novamente ele recusou e o lembrou que disse que era apenas um tutorial e que suas atividades futuras dependeriam dele. Então ele disse que vai agora. Kim ficou bem nervoso e disse que então vai entrar em contato com ele mais tarde e seria melhor ele atender seu chamado. Kim parecia bem exausto e murmurava por ter essa vida corporativa. No final, ele nem descobriu o que aconteceu dentro do portão. Uma pessoa como Hunter Shin, por que ele acabaria com aquela aparência? Talvez ele tenha encontrado algum monstro incrível. Kim finalmente se deu conta de que aquela mulher teria a aparência da princesa da chama negra, uma lenda urbana. A cena corta para uma lembrança de Eunha. Sua mãe estava na cozinha preparando a comida.
Ela conseguiu ouvir todos os seus movimentos. Assim que se aproximou, comentou que sua mãe teria acordado tarde e perguntou se ela teria preparado o ensopado pela manhã. Ela deveria se levantar e ajudar mais, mas estava sentindo um sono muito forte e pediu para continuar deitada só mais um pouquinho. O que está acontecendo? Sua cabeça estava explodindo de dor. Ela precisa acordar agora mesmo. Assim que a prota despertou, estava em um quarto, deitada na cama. Ela se levantou e olhou ao redor, perguntando onde estava. De repente, se assustou. Alguém entrou no quarto. Uma moça entrou perguntando se ela acordou e pediu um momento, pois chamaria o mestre. Eunha rapidamente se levantou. De uma forma muito estranha, se aproximou. A moça perguntou se ela estava bem e se teria alguma coisa incomodando, até que a prota caiu no chão. A moça começou a se preocupar muito e não sabia o que deveria fazer. Ela pediu desculpas e perguntou se a assustou. Ela estendeu sua mão. Eunha percebeu que não era um monstro, era uma pessoa. E novamente a moça perguntou se ela estava bem. A prota não respondeu. Continua assustada e permaneceu em silêncio. Ela se lembra claramente de lutar com aquele caçador de olhos azuis. Hunter entrou no quarto dizendo que parece que ela finalmente acordou. Assim que ele entrou, disse à moça que ela trabalhou muito duro e podia se retirar agora. Ele virou sua atenção para ela e perguntou como está seu corpo. Ela só conseguia pensar no caçador de olhos azuis, aquele que se lançou nela para tentar matá-la. Eunha envolveu o quarto em chamas roxas e Hunter permaneceu em silêncio. Ele deu um leve movimento em sua mão, o que a deixou em alerta. Ele apenas levantou suas mãos e pediu desculpa se a assustou. Vai mandar prepararem uma comida para ela comer e perguntou se ela conseguia comer. Disse que ela não precisa ser tão cautelosa. Se ele tivesse intenção de machucá-la, já teria feito isso. Suas dores de cabeça sempre estavam lá, mas fora isso, ela não sente dor. Na verdade, todas as suas feridas foram completamente curadas. Eunha disse que ele tentou matá-la antes e agora. Que mudança súbita de ideia o fez agir assim? Hunter disse que ninguém entenderia mal em uma situação como essa. Um cheiro tão forte de sangue não emana de humanos comuns. Monstros humanoides que conseguem falar são raros, mas existem. É claro que ela já sabia disso. Eunha perguntou se ele está dizendo que ela é um daqueles monstros raros. Ele perguntou se não avisou ela. Se ele achasse que ela era uma ameaça, ele a teria matado enquanto dormia. Embora ela não possa perceber, já fazem 2 dias desde que ela saiu. Ela queria entender como uma pessoa conseguiria tirá-la de lá. E por que eles entraram em um portal tão perigoso em primeiro lugar? E por que me chamam de Princesa da Chama Negra? Hunter perguntou se ela gostaria de dar uma olhada na caixa ao seu lado. Assim que ela se virou, ele comentou que parece que ela ainda não confia nele. Ela permaneceu em silêncio. Ele colocou suas mãos para trás e ela se aproximou da caixa, até que encontrou seu uniforme. Ele disse que não pensa nela como um monstro. A primeira razão é que a saída do portal se abriu mesmo que ela não tenha morrido. Isso significa que ela não é um monstro-chefe. A segunda razão é que, antes de sair do portão, ele encontrou um abrigo feito por humanos nas proximidades. Este uniforme estava lá dentro. Ele queria levar outros itens também, mas não conseguiu. E também está curioso para saber por que havia um livro de exercícios do Toeiki. A terceira razão é que os monstros sempre atacam os humanos incondicionalmente, mas quando ela abriu os olhos antes, não o machucou. E a razão final é que nenhum monstro anda por aí usando antigas etiquetas de caçador como essas. Bem-vinda ao mundo 30 anos no futuro, senhora. Eunha ficou muito confusa. O quê? 30 anos?